Bom, mais uma reunião de Najé de clientes. Nós vamos começar com a apresentação do último grupo. Essa reunião, na verdade, depois que a Salua fizer a apresentação do grupo de satisfação, a gente teve uma confusão aí no meio, né, Salua? E aí eu vou colocar algumas coisas, mas na verdade eu vou colocar várias dúvidas assim que eu quero discutir mesmo, porque a ideia da última reunião foi que nós começássemos a coletar já os indicadores que a gente, teoricamente, aprovou na última reunião de fevereiro. Né? Então, eu imagino que a gente já tenha dúvidas, e eu imagino, inclusive, que a gente tenha que rever esses indicadores e montar os grupos novamente. Mas isso já para a gente começar a pensar, só para esquentar aí um pouquinho. Então, agora a Salô vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Bom, nosso grupo ficou com o indicador de satisfação. Bom, né, o nome do indicador ficaria como taxa de satisfação do cliente por percentual. Bom, a fórmula de cálculo, né, deixamos da mesma forma, né, os itens positivos da avaliação geral do cliente pelo número de avaliações válidas, vezes 100. Qual é a proposta? Atualmente é medido somente em internação, só pacientes internados. A nossa proposta seria alinhar, né, compilar também os dados de pronto-socorro e ambulatório. Bom, a média, né, é um indicador que já era feito dessa forma, fazer a média dos serviços gerais, né, 6 serviços gerais. Recepção, enfermagem, serviço médico, hotelaria, alimentação e higienização. Bom, esse é o modelo atual, né, a tabela de contagem, de alimentação dos dados e envio aqui para o CQH. Essa questão eu deixei em vermelho sobre a roupa de cama, porque atualmente a pesquisa que a gente utiliza lá no hospital é o modelo da SES, né, o caderno da SES. E não tem mais essa questão da rouparia referente à hotelaria. Daí até coloquei aqui acho que eu coloquei mais para frente, eu volto depois, para a gente pensar como vai medir esse dado de hotelaria também, que ele é muito amplo, né? Bom, a satisfação, daí eu tentei modelar mais ou menos aí um perfil para a gente somar, fazer a somatória, né, das respostas positivas, tirar a média para estar alimentando os dados. E a análise, né, dos itens positivos da pesquisa, pela opinião, que o que já está lá no slide, eu só deixei mais ou menos alinhado com a ficha técnica antiga. Daí, assim, lá no hospital, a gente, para chegar no indicador hotelaria, a gente está trabalhando com vários dados, faz a somatória, tira a média para alimentar a questão hotelaria, que é bem amplo, né? Tem limpeza do quarto, instalações, sinalização, enfim. E o denominador continuaria pelo total de avaliações e pesquisas realizadas no mês. Aqui também tem lá na ficha antiga, que seria a metodologia para a coleta dos dados. E o envio trimestral aqui para o CQH. Eu deixei em aberto as sugestões para a gente discutir aí para a data início. É isso. Não, na verdade, a gente deixou a metodologia, né? E eu acho que o que seria diferente era ampliar a pesquisa, não só deixar como internação, mas agregar o pronto-socorro, ambulatório, fazer o geral, né? Isso. É, que eu acho que está muito além, né? Assim como a gente conversou, acho que o inicial que a gente precisa discutir, né? A pesquisa em si. A nossa fonte de dados, que eu acho que cada hospital utiliza um método, né? E acho que precisa alinhar para a gente ter um benchmark eficaz. É. Tá bom?
E aí, grupo, o que vocês acham disso? Eu preciso da participação de vocês e da manifestação de vocês. Genival, tem microfone? Tem microfone? Por favor. Esquentar um pouco essa discussão. Bom dia, sou Filipini, do Hospital de Pirituba. Eu acho que tem uma questão a ser discutida, né? Esse grau de satisfação, pela experiência que eu tive no pronto-socorro de Perus e agora lá em Pirituba, eu acho que é importante verificar o grau de insatisfação, quer dizer, inverter isso. Por quê? Porque a tendência, se vocês forem verificar nas pesquisas dos hospitais, é uma tendência positiva, quer dizer, as pessoas têm uma tendência de dizer que está tudo bem, então vai dar 80%, 90% de satisfação. Ao passo que a gente tem que analisar a insatisfação, o setor, o porquê da insatisfação. Então, eu acho que seria importante dar ênfase a essa questão. No grupo, na verdade, a ideia é que a gente analise esses indicadores aqui, né, que eu acabei de colocar. Hoje ia ter a apresentação do satisfação, que não deu tempo da gente discutir na última reunião, mas os indicadores de insatisfação e fidelização, a gente já... Na verdade, nós aprovamos, nós não fizemos pouquíssimas mudanças do que já tinha trabalhado pelo grupo anteriormente, o grupo de Inagé Clientes, que funcionou há um tempo atrás e que já tinha esses indicadores aprovados. E aí, o que nós combinamos? A gente vai discutir, a gente vai coletar satisfação, insatisfação e fidelização. Eu imagino que as pessoas já tenham coletado nesses 3 meses, que a nossa última reunião foi em fevereiro, os indicadores de insatisfação e fidelização que nós aprovamos aqui, para, na verdade, qual que era a ideia? Coletar, para dizer, olha, precisa de ajuste aqui, não está claro. A ideia é que a gente tivesse feito isso. E aí eu vou querer ouvir um pouco das unidades aqui representadas, se isso foi feito, como foi feito, teve dificuldade, mas a ideia é discutir insatisfação também, exatamente por esse problema, né? Até a experiência que eu tenho no hospital que eu trabalhei, a gente tinha problema por analisar a satisfação. Porque aí você chamava a terceirizada e falava assim, olha, a empresa terceirizada de limpeza, por exemplo, né? A gente passou por essa situação. Ué, o que você espera, além de 80%, 90% de ótimo e bom, né? Você pensa o quê? E aí, quando a gente, isso na experiência em que eu tive lá no hospital em que eu trabalhei, quando a gente começou a olhar para a insatisfação, aí a gente viu o quanto que podia melhorar. Né? Porque quando você, o ótimo e bom, realmente ele te limita. Porque você olha lá, 80%, 90% de ótimo e bom, você espera o quê? Unanimidade no hospital, né? A maneira como você pega esses formulários, geralmente você acaba induzindo a resposta para aquele índice. Então. E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Você fala do formulário de pesquisa? Dos formulários de pesquisa. Então, na verdade, a ideia é que a gente veja isso tudo aqui e que a gente proponha mudanças, caso seja necessário. Né? Porque a forma de... Você induz, às vezes, para uma coisa ou para outra. Né? Até a forma... Ou para o máximo, ou negativo. Exatamente. O meio termo disso tudo que é o difícil de a gente alcançar. E a experiência que a gente vai tendo, né, de testar em públicos diferentes, em serviços de qualidade, ou aqueles que ainda estão implantando serviços de qualidade, tem dificuldade, esse meio termo é muito difícil. Por quê? Porque você precisa entender qual é a clientela. Em primeiro lugar, essa é a sua clientela. Se você não tem noção do tipo de clientela, das variantes que você tem, você vai ter um monte de desvio. Então, a insatisfação nossa de ver isso, que a gente vai achar sempre que está tudo muito bom ou está tudo muito ruim, é porque nós estamos induzindo o ouvido. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é isso que ele está alertando. Eu sou Regina, sou do Pérola Bar. É importante sim, porque dependendo do tipo de cliente que você atende,
a forma como você escreve a pergunta, como ela está descrita, isso também a gente, né, na experiência que eu tive com isso, a gente teve esse problema. Então, assim, você recomendaria, aquela pergunta que tem lá, você recomendaria este hospital caso viesse a precisar? Nós, né, na unidade em que eu trabalhei, a gente teve que mudar essa questão. Porque as pessoas davam não, 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 e a gente começou a ligar, mas o que está acontecendo, né? Deve ter alguma coisa muito errada. Ou uma pesquisa com tudo bom e ótimo e depois não recomendaria. E, na verdade, esse trabalho é um trabalho que talvez o CQH não influencie tanto, porque é um trabalho da unidade mesmo de enxergar qual é a sua clientela. E a gente teve que rever, na época, essa questão, e a gente colocou alguma coisa assim, caso você viesse a precisar de atendimento hospitalar, voltaria a este hospital? Alguma coisa parecida com isso. E aí mudou as respostas, né? Porque as pessoas não entendiam. Aí quando a gente começou a ligar para as pessoas, porque era um hospital na Zona Leste de São Paulo, um hospital público, com um nível até de, exatamente, de compreensão e entendimento, talvez, né, não diria limitado, mas baixo de cultura, de estudo mesmo, né? E aí, quando a gente começou a ligar, as pessoas diziam o seguinte, não, recomendar o hospital, Deus me livre, não quero que ninguém da minha família fique doente, né? Então, veja o quanto que a gente... Mas eu acho que esse nível de detalhamento, né, quando comecei a falar, eu pensei em alguma coisa diferente. Mas aí eu acho que talvez a gente, cada grupo tenha que realmente, cada unidade, encontrar a melhor forma de acordo com a sua clientela mesmo. Né? Se você tem pacientes mais idosos, que tipo de... Como é que você faz, né? Que tipo... Não tanto as questões, mas eu tenho tudo na internet para as vias. Então, um pouco disso, modelo de excelência traz para nós também, que a gente tem que conhecer o cliente e mercado. Olha, tirando pelo Pérola, né, um hospital especializado e que a gente atende todos os níveis, sendo que a maioria tem ensino fundamental. A grande maioria, nas nossas taxas epidemiológicas, a maioria tem ensino fundamental. Se você faz uma pergunta que para você é muito simples, para ela é complicado. Ao passo que se você dá a mesma pergunta para uma pessoa de nível médio ou ensino superior, ela fala assim, mas isso é ridículo. Isso é ridículo o que você está me perguntando. Então a gente tem que ter o bom senso de saber analisar, inclusive, a maneira como a gente está fazendo essa avaliação. Porque você mesmo vai tirar por si, né? Quando você está fazendo a sua análise, você vai acabar fazendo uma tendência a uma resposta ou a uma leitura das respostas que você está encontrando que não está mostrando realmente a realidade. É muito delicado a gente fazer um questionário aberto para a população, para quem faz pesquisa, sabe disso. Quando você faz um questionário aberto, essa forma de questionamento, ela tem que estar muito simples, mas muito claro para todos os níveis de entendimento. E é aí que está a questão. Você vai ter dificuldade se você não tiver a sensibilidade de perceber e fazer essa diferença. Do contrário, você vai continuar tendo a satisfação ou os índices muito alterados. Não, isso tem toda a razão, e quando a gente vai falar do modelo de excelência, a gente tem que ver essas coisas mesmo. A única coisa que eu fico pensando aqui é que esse detalhamento de cada ficha de avaliação é um detalhamento da unidade mesmo, que a unidade tem que perceber. E que depois, quando a gente chegar no momento de comparar os resultados, chegamos no melhor resultado. O Hospital X, aqui representado, tem o melhor resultado. E quando ele vier contar o processo, isso vai fazer diferença. Quando vier contar o processo, tínhamos entendeu? Para servir de experiência para nós. Porque qual que é o nosso objetivo aqui? Benchmark, inicialmente de resultado e depois de processo. A hora que chegar no benchmarking de processo, a gente vai precisar disso. Então, por exemplo, o Policlin mostrou lá na apresentação, na nossa última reunião, que usa a escala, a tabela de amostragem, né? Ai, que bacana, todo mundo quis e tal. Quando a gente chegar lá na frente no de resultado, no benchmark, já vimos quais são os melhores resultados. Precisamos conhecer o processo para entender por que eles estão conseguindo melhores resultados. Aí vai trazer essas peculiaridades, entendeu? A gente vai chegar nesse ponto.
A ideia é que a gente chegue nesse ponto lá na frente. Nesse momento, a gente está um passo atrás ainda, que a gente precisa decidir, na verdade não é nem um formulário, a gente precisa decidir o que é realmente que nós vamos coletar. Quais da onde vai sair? Então, desses indicadores, né? Eu imagino que vocês já tenham. A gente vai ter que voltar um pouco na apresentação da Salô, que tem algumas sugestões para a gente pensar aqui e discutir. Mas os indicadores de satisfação, insatisfação e fidelização, que teoricamente, insatisfação e fidelização a gente já combinou que ia coletar, quais foram as dificuldades? Porque aqui o Genival até travou uma discussão com a Miriam aqui na secretaria, né, e eles me passaram alguns e-mails, da preocupação que a gente aprovou da mesma forma que estavam as fichas, e da preocupação, mas isso já está aprovado, será que não vai ter problema? Né? Eu falei, não, a ideia é que nós tivéssemos, esses 3 meses, serviço para experiência, para dizer, olha, que a gente vai ter que pensar aqui, a fonte de coleta, qual é? Porque a gente tem que coletar da mesma fonte. Para que o nosso indicador seja comparável, a gente tem que usar o que é denominador para mim, é denominador para vocês, eu tiro lá da internação, a gente tem que fazer o mesmo tipo de conta, senão a gente vai comparar coisas diferentes. E o grande risco, o grande problema é comparar coisas diferentes, né? Até uma experiência, não sei se eu já contei isso para vocês aqui, as meninas da enfermagem, porque o NAGE de enfermagem ele nunca parou, né? Desde o começo. E o NAGE de enfermagem, não sei se tem alguém aqui que participa, elas fizeram cursos o ano passado, cursos para, porque o NAGE já funciona há um tempão e tem gente que entra nova, e aí fizeram uns cursos de atualização para a coleta dos indicadores. E teve gente que estava desde o começo, né, a Rose veio trazer isso para o núcleo técnico, desde o começo e disse assim, nossa, eu coletava isso errado. Então, olha o viés que dá, né, a questão da coleta. E como que a gente faz isso? Amarra na hora de fechar a ficha de indicador. E aí, para o grupo, para nós, não pode ter dúvida. Né? A gente tem algumas, os NAGEs estão trabalhando com algumas propostas, e uma delas, que o Núcleo Técnico lançou, agora que a gente vai discutir em julho com todos os coordenadores, é de trabalhar um manual de indicadores único para todo o CQH, que englobe todos os NAGEs. E quando a gente sai, né, vai para hospitais que estão começando agora no modelo, que estão começando agora no CQH, a gente percebe a dificuldade da coleta dos indicadores. E que eles ligam muito aqui para o Genival e para a Miriam, ai, de onde que sai? A fórmula está aqui, mas como é que coleta? Então, até uma proposta para nós, do NAGE, é pensar em formar ou grupos para, que eu estava pensando, mas que a gente vai trazer ainda para, a gente vai fazer uma reunião com todos os coordenadores de NAGE juntos, e talvez discutir assim, olha, cada grupo vai ter um espaço na internet para disseminar informação. Então, eu tenho dúvida do indicador como colhe, eu jogo minha questão lá na internet, a gente pode fazer isso, a gente tem condição de fazer isso. E aí, o grupo, né, vai responder, ou na reunião, ou em algum momento. Então, a gente precisa ver como a gente vai fazer isso. As nossas reuniões também, eu não sei se essa está na internet de hoje, Genival? Porque a gente está com as nossas discussões para hospitais que ficam fora do estado também estão sendo colocadas na internet para que as pessoas consigam acompanhar, ou fora do estado ou mais longe. Então, a gente precisa organizar essas coisas de maneira que a gente... Qual que é o objetivo do CQH? Contribuir para a melhoria contínua. De maneira que a gente contribua para a melhoria da nossa unidade, para isso que a gente sai lá da nossa unidade e vem para cá um dia frio como esse em São Paulo. Né? Tem gente que... A gente está aqui perto, mas tem muita gente que vem de longe. Né? E aí, como que a gente vai contribuir com isso? Então, e quando eu... Né, acho que da penúltima reunião que eu falei, depende única e exclusivamente da atuação do grupo. A função do coordenador aqui, na verdade, a minha função acaba sendo mais cômoda, que é organizar isso e trazer essas discussões. Mas eu dependo única e exclusivamente do grupo. Né? Primeiro que eu não estou mais nessa área, não atuo nessa área. Né? Então, não consigo trazer experiência. Olha, eu coletei lá o indicador e teve... Estou aqui como representante do núcleo, mas não atuo mais na área para contribuir além do que a gente já conhece um pouco do modelo. Então, a gente precisa realmente que o grupo trabalhe essas questões, né, para a gente
aprimorar esses indicadores e de maneira que o próprio grupo se fortaleça e continue. Porque uma grande, isso acho que já falei aqui com vocês, uma grande dificuldade que as unidades têm é indicador para comparar. A gente tem dificuldade, eu vejo isso, não é só aqui, um pouco do que a gente já foi para fora do Estado, em fazer a avaliação do CQH ou do PNGS, a grande dificuldade é indicador para comparar. E aí você se compara com você mesmo, que você tem a sua série histórica. E o NAGES é o diferencial, né? Porque a gente tem aqui, sei lá, umas 30 pessoas, e quantos hospitais aqui representados? Né? Aqui representado, quantas unidades? E aí a gente pode estabelecer indicadores para que a gente se compare. Só que isso não é fácil, porque a base tem que ser a mesma de coleta, sendo que um tem um sistema super avançado, outro usa a folha lá de avaliação da secretaria, que é grande, né, que colocou agora. Então, a gente tem fontes diferentes. Como é que a gente vai trabalhar isso? É um pouco disso que a gente vai ter que pensar. Eu acho que o ideal é a gente voltar na apresentação dessa lua, no grupo de satisfação. Será que está aqui? Isso. Para a gente pensar um pouco aqui nas questões que ela deixou, que o grupo deixou para a gente discutir. Isso. Obrigada. Você coloca para eu poder mexer aqui? Por favor. A proposta do grupo, pelo que eu entendi, fiz alguma coisa errada. E aí aqui, né, esse é o grupo. Aqui, questão geral ou média dos 6 serviços básicos, já estava colocado dessa forma, Salu? Eu não lembro. Já, né? A proposta aqui é incluir internação, pronto-socorro e ambulatório. Incluindo todos esses resultados, o denominador não pode ser só de internação também, né? De número de internação. Vocês entenderam? Quantas pesquisas foram aplicadas pelo total de positivo aqui? Então, não vai ser... E aí, a taxa de retorno, quando a gente pensar dessa forma, muda também, né? Que aí não pode ser contar só a internação. Porque eu estou pensando no outro indicador. O que vocês acham disso e o que a gente pode discutir a respeito disso? Regina. Tudo bem, Oi, Dani. Um pouco na dúvida, porque eu acho que a questão de incluir tudo no mesmo são itens diferentes que a gente avalia, né? Não sei. A internação avalia alguns itens que o pronto-socorro não. A parte de hotelaria, limpeza a alimentação, pronto-socorro são outros critérios, né? O ambulatório também. Talvez até, mas aí dividir em outros indicadores, né? A satisfação do pronto-socorro, satisfação do ambulatório. Eu vou passar a alimentação hoje é quarta. Na experiência da saúde eles dividiram. Porque eu fico pensando que até para você olhar, quando você vai tomar uma medida em cima para avaliar, tem que estar separado. É uma coisa e áreas de apoio é outra, que é PS SUS, convênio de atendimento. Isso eu acredito que tem que ser dividido, porque senão
senão a gente não vai ter um índice real. Pode ser que a gente tenha uma abrangência maior de número de coleta, mas a gente não vai ter um resultado ilusório. Então, e para aplicabilidade também, né? Na hora de você analisar para a tomada de decisão, ou para ver o todo, o quanto que isso... Porque, na realidade, quando você está internado, você tem uma visão, você espera, você tem uma expectativa diferente da qual você está no PS para atendimento rápido. Porque a atenção, teoricamente, a atenção que você vai ter diariamente, ela é medida com ao longo do tempo. E a visão do cliente que vai num pronto atendimento é diferente. Ele quer rapidez, ele quer ser atendido, ele quer estrutura. Todos querem, mas a avaliação é diferente de cada área, eu acredito. Felipe, lá na ponta, Genival, por favor. Então, as motivações aqui e no final, Porque a gente não pode perder o foco. Qual é o objetivo dessa proposta? Né? Então, é identificar quais os setores que não estão funcionando bem. O que está acontecendo de errado na instituição. Então, você misturar tudo, eu acho um pouco complicado. Entende? Então, por exemplo, sei lá, só uma pessoa identificou que a roupa de cama não estava boa. Então, precisa saber que dia da semana que foi, qual setor. Então, é muito específico para corrigir aquele problema. Talvez naquele local a enfermagem não... Então, é importante especificar exatamente onde estamos trabalhando, para não perder o foco, saber qual é o objetivo dessa pesquisa. Não é identificar como nós estamos bons, mas onde está ruim. Entendeu? O que eu fiquei pensando na questão quando eu falei aqui de incluir, não incluir no mesmo indicador, talvez, mas depois abrir esse indicador por setor, né, para... 21748. Eu acho que essa questão da inclusão vai... Porque, assim, eu acho que é necessário a gente também medir essas questões do pronto-socorro ambulatório, enquanto satisfação. Mas o incluir aqui, talvez seja incluir, mas numa coleta separada. Incluir em algum momento para a gente ir analisar. Isso, exatamente. Incluir o indicador. Isso. O que vocês acham disso? É como você também já faz, né? Retomando a posição, a colocação dela. É muito claro. Né? Satisfação por longo tempo é completamente diferente do tempo de um pronto-socorro. Então, você vai ter dificuldades em fazer essa coleta. Se você colocar todos os itens de colocação no mesmo questionário ou na mesma inclusão, você não vai aferir com fidelidade esses dados. Então, eu acho como ela está falando. Você tem que ter outros e incluir, mas não no mesmo tempo. Eu acho que a ideia, eu acho que isso, né, vocês vão me dizer se eu estiver enganada, eu acho que ficou claro aqui que precisa medir, mas separado, ambulatório, internação e pronto-socorro, pronto-atendimento, né? Então, eu acho que pode ficar, não sei se para o próprio grupo, vocês que vão me dizer isso, ou com algumas inclusões neste grupo, para que o grupo traga na próxima as propostas de ficha de atendimento para separado. Para os três. Pode ser assim? Alguém mais se disponibiliza? Por favor. Não, é que, na verdade, nós que somos da Secretaria de Estado da Saúde, nós usamos aquele roteiro imenso e longo, né? E aí a gente tem todos esses dados, que talvez os outros hospitais não estejam, nesse momento, compilando, coletando esses dados, né? De toda a instituição, de pronto-socorro, de ambulatório, entre outros serviços. Talvez essa ficha é necessário que seja separada, né? E também não sei se ela é o momento para a gente começar. Eu acho que talvez os outros 3 indicadores que nós havíamos já fechado, e este mais para frente, quando a gente vai já trabalhando e eliminando as nossas dúvidas em satisfação e internação, satisfação e insatisfação,
né? E aí a gente corrigindo isso, nós poderíamos entrar para outros setores e disponibilizar esses dados. Eu penso assim. O que vocês acham dessa proposta? Porque realmente, eu também trabalho na Secretaria da Saúde, né? Mas estou lá na Secretaria. E eu conheço a ficha. É uma ficha longa que tem. O que os hospitais da Secretaria estão usando no momento, ele é um caderno. Eu até queria saber depois, em off, como que está o retorno disso. Ajuda ao cliente. Vocês alcançam um número de... Um número mês que não é aquele número de dados que dá para você fazer uma avaliação de fato, porque assim é muito extenso. Você não tem profissional para fazer isso. Você tem que disponibilizar a pessoa para ir no ambulatório, para ir na unidade de internação, porque o paciente não dá para você entregar, ou o acompanhante entregar um roteiro daquele para ele responder. Então, você tem que sentar aqui e ir conversando, você entendeu? Aí você vai dizendo sim, não, o médico não atendeu, eu esperei muito. É assim. A amostragem é muito pequena, por enquanto é. Gente, na verdade, né? A Salua falou que tem uma experiência até um pouco melhor com isso. Apesar de não, né, surgiu uma curiosidade, apesar de não ser nosso foco, mas a Salua vai só falar a experiência dela aqui. Bom, a nossa amostragem lá, ela nos traz o dado muito real, assim. Nós temos bastante problema com demanda do pronto-socorro, tempo de espera, e fica nítido na pesquisa isso. Claro que o pessoal é excitado, né? Precisa não escutar, né? Mas mais afinada, né? Porque senão ela não vai ficar assim, eficaz, né? Os números. Mas a nossa experiência é muito legal, porque através dela houve agora um novo planejamento estratégico da instituição e foram definidos vários indicadores a ser trabalhado em cima da pesquisa. Então, assim, ela é trabalhosa, mas ela nos traz um bom retorno, porque a gente consegue avaliar o todo, né? Não só recepção, só o médico, não. Avalia tudo, assim. Só não pergunta da roupa de campo. Na verdade, ela não agrega na pesquisa. Mas é bem legal, assim, a nossa experiência, porque houve até, assim, a inclusão de um macro processo que é olhar para o cliente no nosso planejamento estratégico, e a pesquisa é o que está alimentando isso, e está bem legal o trabalho. Para os hospitais que participam do modelo, porque eu sei que nem todos os hospitais que estão aqui no NAGE participam do CQH e, né, usa a ferramenta do roteiro ou do PNGS como ferramenta de avaliação para o modelo. O ideal é que a pesquisa e que o indicador que a gente, inclusive, define aqui no NAGE, né, ajude exatamente a isso. Ele vai, de alguma forma, dizer aquilo que o cliente, é a minha escuta em relação ao cliente, e ele tem que servir de alimentação para o meu planejamento estratégico. Porque eu tenho que alimentar o planejamento a partir daí, por isso que a gente tem que pensar, né, no que ajuda esses indicadores que a gente está colocando. Porque eu tenho que pensar, e esse indicador, dependendo do resultado, eu preciso de estratégia para que isso mude. Estratégia da liderança para que as pessoas apliquem a revisão de processos. A ideia é essa. Bom, meu nome é Alice, eu sou do Conjunto Hospitalar do Mandaqui e trabalho com a pesquisa de satisfação do usuário do SUS. A pesquisa ela é imensa, chega a ter 8, 9 páginas, tá? Mas assim, na medida que ela é muito extensa, tá? Ela tem algumas falhas graves. Por exemplo, a avaliação do atendimento médico. Eu não consigo, no resultado final, separar o atendimento médico do pronto-socorro, atendimento médico do ambulatório, o atendimento médico da internação. E nós sabemos que tem variações, né? Principalmente em relação ao pronto-socorro. De qualquer forma, nós não... Mas esse daí é da secretaria? Você consegue fazer isso? Então, eu vou sugerir que vocês conversem depois, no final, assim, para resolver, mesmo porque a gente não vai resolver a pesquisa da secretaria aqui, né? Não é o nosso
Foco. A dúvida se for daqui, hein, Miriam? Na verdade, meu nome é Miriam, eu sou de São José dos Campos, do Hospital Policlínico, não trabalho com o SUS. Então, eu tenho uma dúvida, porque nós estamos aqui falando sobre hospitais, não estamos separando se é particular ou não. Então, está um pouquinho... O tipo de pesquisa que vocês aplicam é muito diferente do que nós aplicamos. E a minha pergunta é, qual o número do pronto-socorro? Qual o número de atendimento mês que vocês têm no pronto-socorro? E como que vocês avaliam isso? O quanto vocês conseguem uma resposta fidedigna para poder fazer essa tabulação? Porque eu tenho, vou dizer, mais ou menos 9.000 atendimentos mês no nosso pronto atendimento. De acordo com o antigo, porque eu sou nova no NAGE, tá, gente? Então, vocês vão ver perguntas para vocês podem aparecer, né? Mas, de acordo com a antiga avaliação, era de 20% em cima do atendimento. É um número muito difícil de se conseguir. Por isso que eu apresentei na última, sobre a satisfação, a tabela de amostragem, que é a Militar Standard 153, que nos facilitou muito, muito mesmo conseguir um índice muito bom, porque a gente fecha isso. Eu queria saber o quanto que isso está sendo válido. Não tem como você não é um trabalho desgastante, 8, 9 horas, só não muita coisa. O cliente não tem paciência de responder isso, não. De uma forma, chega no fim, ele põe isso, tá bom. Não é mais ou menos isso? Se fosse um lugar para um monte de adolescente, né? Eu queria entender um pouquinho, porque nós estamos discutindo coisas de... Mas eu percebi ontem, eu não sei se o senhor teve a mesma Não, a gente ainda não está, na verdade, porque a gente não incluiu aqui, a gente ainda não incluiu pronto-socorro e ambulatório. Né? Quando a gente for incluir pronto-socorro e ambulatório, a ideia é trazer para eles os que a gente precisa pensar. Da onde que saem os dados da minha unidade, independente do tipo de pesquisa. Mas como é que eu pego esses dados? Da fonte. Isso que a gente tem que discutir quando a gente chegar no ponto. Porque eu acho que a sugestão da Helena ficou, eu acho que eu quero saber se a gente acatou ou não, de discutir, porque eu tinha dado uma proposta primeiro da gente já separar um grupo para discutir a inclusão do indicador de ambulatório e internação. Aí ele não sugeriu que a gente trabalhe primeiro essa ficha e depois a gente inclui. O que vocês acham disso? Então essa é a intenção, você pelo menos acolher o paciente e ter norte do que fazer. Né? Porque também você não vai ficar chamando anestesista para qualquer dor no peito, para qualquer... Manifestações claras para saber. Porque a gente tinha feito uma proposta de começar. Depois eu até pensei, eu concordo com a Helena, acho que o ideal é que a gente faça a coleta primeiro desse indicador, porque esse a gente ainda não coletou. Eu imagino, gente, que foi a primeira coisa que eu falei, que a gente vai ter que fazer revisão nessas fichas de indicadores. Mas também nem quero. Não é que não quer. Entendeu? Eu imagino, talvez, o que a gente possa combinar, a gente vai ouvir um pouco o que vocês trouxeram, que eu imagino que vocês tinham alguma dúvida, e a minha proposta até de trabalho é coletar esses indicadores, esses 3 indicadores, março, maio, junho, julho, né, ou junho e julho, e agosto, que vai dar tempo. E a próxima reunião em agosto, a gente já coloca aqui, pelo menos, 3 unidades que a gente já define aqui, ou o maior número possível de unidades para dizer, olha, nós fizemos a coleta, apresentar o processo de coleta desses indicadores. Porque, sinceramente, eu imagino que a gente precisa fazer. Porque do jeito que eles querem, que o senhor não viu, na verdade, a gente aprovou a ficha da forma como ela estava antes. Quem estava aqui no grupo de quem já participou? Porque senão sabe o que vai acontecer? Não, a decisão é responsabilidade de ninguém. Então, na verdade,
verdade, esse grupo todo é novo. E o grupo de clientes anteriores teve dificuldade de coleta, porque quando mandava os indicadores, estava dando muita diferença. Então, a minha proposta, né, a gente vai discutir mais algumas coisas, mas é que a gente vai em cima do coleta de indicador e vai contar para a gente quais as dificuldades, os números que chegou. Mas agora, a responsabilidade não pode Foi a ideia que a gente discutiu na última reunião. Não pode. Não é. Só falta eles falarem, ó, se chegar alguém assim, na ausência do médico e a enfermagem, a gente não tá. Agora, o ginecologista não pode, gente, é vergonhoso. Eu fiquei com vergonha de alguns comentários, porque parece que a gente não tem médico, não vai falar se chegar alguém. O que pode acontecer, o senhor concorda? Pode acontecer. É que o pronto-socorro trabalha por você tá ali bem, e de repente... Às vezes 12 horas, às vezes 24 horas por dia. Porque o que Então, acontece é que eles não entenderam... de extrema importância você coletar os dados de acordo com os profissionais da área. Então, eu tenho que ter pesquisa da leitura de cada dia. Eu tinha que me preocupar assim, não, gente, todo mundo já tem sabe, tem as pesquisa mas eu tenho que do diurno, enfim, para abranger os profissionais da área, funcionando. tanto de enfermagem Ó, quanto gente, tá médicos, faltando que tal estão coisa. tem uma vez por semana, por exemplo. Para saber a satisfação com relação ao resultado é um pouco complexo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é impossível você fazer uma pesquisa com uma amostragem total. Nossa, a aula dele, meu Deus. Eu não sabia daquilo da... A única coisa que eu tinha ficado em dúvida, mas depois eu também fui ler e vi, foi só da cardioversão, que você não pode, quando está em cardiovento do ar, você viu? Fazer sem, eu não sabia que não podia fazer sem o sincronismo. Porque se você faz na onda T, aí você desvira ele. pessoas por mês. Ai, mas ele é muito bom, muito esclarecedor, não tem dúvida, gente. Se você assistir aquela aula, você vai saber o que fazer a crescimento, porque domingo cai bastante o número de atendimento. Então, isso foi levado também em consideração. Então, você tem que ter um número ponderado. Isso não é muito fácil de se fazer. Existem regras, existem fórmulas matemáticas para se fazer isso, para se chegar a um termo comum. Isso no pronto-socorro. Agora, com relação às enfermarias, às internações, é muito mais simples. Mas, de qualquer forma, é necessário pegar o percentual de cada enfermaria, de acordo com o número de internações, para que não fique fora nenhum profissional médico nem de enfermagem na atuação. Essa é a experiência que eu tenho. Coisa tão alta, 1 hora, 2 horas depois. Eu brinco que esse grupo ele é muito além do ponto que a gente ainda está. A ideia é que a gente chegue nessa parte de realmente comparar essas coisas. Né? Mas nessa fase inicial, é que o grupo está ansioso para resultados já e processo. Mas a gente precisa ainda definir e acertar na questão da coleta, que isso que tem me preocupado. Como é que a gente vai coletar esses dados, em que pé que a gente vai... Né? Porque o que a gente precisa? Coletar os dados e começar a comparar para ver até as distorções que tem. Então, por isso, talvez, o ideal é que a gente faça essa coleta. Eu vou propor até algo diferente, vamos ver o que ela tem para dizer, mas o ideal, talvez, é que a gente faça essa coleta desses indicadores, do jeito que nós fechamos, do jeito que eles estão fechados. Quem não tiver, porque veio agora, não participou das outras discussões, dá um toque para o Genival, e aí o Genival pode colocar no site, acho que colocar no site ainda não, Genival, mas mandar por e-mail, talvez, né? E a aula dele é muito didática. Para o Genival pedindo você aprende as fórmulas se você desses 3 indicadores, a gente coleta os indicadores para a gente norte você vai ter. Você pode não saber fazer tudo, mas você vai saber qual é o Antigamente era o anestesista que ia ventilar. Não precisa mais. Massagem. Como é que faz? Ele demonstrou, ele fez tudo assim, muito bom. Nossa, maravilhosa a aula dele. Maravilhosa. A outra vai ser a Paula que vai dar, né? Para todo mundo, é o edema uma metodologia ele vai dar de tromboembolismo, a de julho. Você não vai conseguir fazer comparação. Da Paula de julho é então, essa metodologia vai ter que ser passada para todo mundo. Pode ficar tranquilo. Ela tem que ser uniforme. Porque você não vai conseguir fazer comparação. É a dela. Pode ficar tranquilo. Por favor. Tchau, doutora. Não foi, né, Genival? A gente não colocou no site, né?
E o senhor não me chamou? Eu estou trabalhando com a tabela de amostragem. Então, eu fiz um estudo dentro dos Hoje estão inteiro? O tempo de deslocação e necessidade. Tem 3 tipos de coleta. Pesquisa eletrônica pessoal. Uma pesquisa pessoal, que é o formulário. Para a área de enfermaria, são 13 perguntas. E para áreas de apoio, de internação, são 13 perguntas, dentre daquelas que a gente viu, de hotelaria, portaria, enfermagem, médico. E das áreas de apoio, são 8, que não tem alimentação, não tem os dados que tem na área de internação. A minha sugestão seria a gente trabalhar com uma tabela de amostra, né, que ela dá 3 índices para a gente trabalhar, que é a severa, a normal e que é a mínima, né, que não é o suficiente. Hoje, como a gente não tem a quantidade de pessoas suficiente para trabalhar e ter essa coleta efetiva, eu estou trabalhando com a amostragem normal. Então, diante disso, hoje, diante do número de atendimentos que a enfermaria tem, com o número de amostragem mínima que eu preciso, eu cheguei a um número do qual eu teria que ser feito. Separei os setores das enfermarias, setor por setor. Pediatria é uma coisa, 3A, andar... cada coisa é sua coisa, né? Vamos dizer assim. E definir quantas amostragens mínimas eu vou ter. Da pediatria, do transplante de medula óssea, da UTI. Isso tudo é a parte que a gente vai chegar lá na frente. É o processo, entendeu? Porque aí você vai mostrar... Quando a gente... Vou tentar mas assim, clarear. A intenção é que eu não fui explícita o suficiente. A intenção é manter só a enfermaria e manter somente a enfermaria, mas para todos chegar a um número dessa enfermaria, mesmo dentro da enfermaria, a gente tem que separar os índices. Por quê? Para a gente chegar numa amostra mínima, para a gente não perder tempo, para conseguir analisar o hospital inteiro de enfermaria. Porque a gente não tem só um setor dentro da enfermaria. Por exemplo, na pediatria, a minha amostra mínima é de 13. Por quê? Então, mas nesse momento a gente vai colocar aqui um valor total. A ideia é que a gente faça um indicador único de internação. Isso. Então, nesse momento, vai ser um valor total. Isso. Separar por clínicas de internação, por áreas, eu acho que vai ser a fase seguinte que a gente pode chegar para comparar. Então, porque aí eu comparo o meu total, mas o meu hospital é pediátrico e o outro Não. É que, na realidade, assim, eu entendi o que ela disse, porque não tem pessoa suficiente. Por exemplo, eu começo a fazer pesquisa... somente de uma área. Eu faço 30, 37 pesquisas de um setor só, de enfermaria, que não vai dar um índice real. Porque eu sou, por exemplo, maternidade. Eu estou lá em internação. Eu só estou coletando a satisfação daquele pessoal da maternidade, sendo que talvez na pediatria, que também tem internação, a satisfação não seja a mesma. Então, dentro desse segmento, para que tenha um valor real, não separando, mas isso internamente. Por exemplo, eu coloco 13 pesquisas na pediatria, 32 amostras de cada área para chegar no número mínimo por atendimento. E isso depois eu vou passar no total. Isso é feito interno para a gente, para você não ficar fazendo pesquisas num setor só e não ser real. É a mesma. A proposta é essa, é adotar só um índice de amostragem para todos. Não, a gente não vai fazer isso agora, na verdade. Qual que é a ideia? A ideia agora é a gente esclarecer a questão de como que eu cheguei nesse indicador. Então, digamos que você tem um indicador X de satisfação, Y, Z. Como é que nós chegamos nesse indicador? O que eu preciso saber para comparar, para poder comparar, para saber o X é o melhor, o Z ficou mais ou menos e o Y ficou lá embaixo. O resultado disso, depois, uma vez que a gente já está começando a comparar. Quando chegar nesse ponto, aí a gente vai dizer, olha, o Z é o melhor, porque eu dividi assim por área, eu fiz isso, a gente vai fazer isso lá na frente. Neste momento, eu quero saber da onde você tirou os números para chegar no Z, no Y e no X. Entendeu? A gente precisa entender a coleta, qual é a fonte da coleta. A gente precisa resolver isso. Quem falou, Andréia? Eu acho que ela quis dizer que fazer separadamente, mas o objetivo é mais fácil no momento lá que você está fazendo. Mas eu entendi que, acho que o que ela quis dizer é assim, para que a gente definisse aqui, tipo assim, todos os hospitais vão coletar 10%, 7% da sua amostra.
Independente de seja pediatria, de que seja psiquiatria ou pronto-socorro. Mas que seja assim, é 10% que todos nós vamos enviar para cá? Você entendeu? De acordo? Não então, é eu isso. entendi. Só que eu não sei se isso a gente resolve Não agora. é isso. Entendeu? Eu entendi isso. Eu só não sei se a gente decide isso agora. Qual é o seu nome? Porque a Regina, ela ainda bate em cima da metodologia, que acho que a gente tem que ficar em relação, fechar de fato a metodologia, porque é ela que vai dar essa clareza para nós. É isso uniformizar. que eu tô querendo dizer. Gente, é isso que eu estou querendo dizer. Para isso, na minha opinião, a não ser que vocês tenham sugestões diferentes, a gente tem que pegar as fichas teoricamente aprovadas, porque elas foram aprovadas com um mínimo de alteração da anterior. Né? A gente fez uma aprovação com uma outra inclusão do que já funcionava antes. Pegar essas fichas, qual que é a ideia? E vou lá no meu trabalho, volto lá para a minha unidade e vou começar a coletar o indicador do jeito que está colocado na ficha. Que eu imagino que uma vez a gente fazendo isso durante 3 meses, daqui a 3 meses a gente vai dizer, Andréa, aqui tem problema, a gente precisa rever essa ficha. É nesse ponto que eu quero chegar ainda. Gente, nas 2 últimas reuniões nós discutimos a metodologia, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Nós discutimos a metodologia, foi apresentado as fichas de indicadores e o grupo, teoricamente, aprovou. Essa é a minha preocupação. Não, isso é resultado. Eu estou falando... Você é obrigado a saber qual é a metodologia antes de iniciar a pesquisa. Você está começando pelo fim. Exatamente. A Andréa, eu entendo do modelo, ela entende o modelo, mas ela entende isso. Eu estou dizendo mas que agora, a gente vai chegar no resultado, isso, e aí a gente vai dizer, olha, para comparar e para ficar bom, a gente vai estabelecer 10, 20. É isso que não dá para estabelecer agora. Então, esse Andréa, pedaço que eu acho que a gente não está conseguindo entender. Mas na metodologia, então, lá do que foi visto anterior, eu não lembro bem da ficha. Então, ficou definido assim, vai coletar de internação. Então, não tem o número X de 10% ou 15%. Cada hospital coleta aquilo que ele tem. Tem a porcentagem lá, Regina? Então, mas não tem isso na ficha. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia, né, quando a gente deu lá nas primeiras aulas que a gente retomou o NAGE, a gente tem um esqueminha baseado na Fundação Nacional da Qualidade para fazer isso. Então, assim, eu trabalhei 13, 14 anos na área. Eu não estou mais no hospital neste momento, mas eu sou uma representante do núcleo técnico e entendo da metodologia. Né? Isso é preciso ficar claro quando eu digo que talvez eu até me desqualifique dizendo que eu não estou mais na área. E não é isso. Mas o que eu quero esclarecer é o seguinte. Naquelas primeiras aulas, a gente deixou claro aqui que a gente vai seguir uma metodologia. O primeiro momento, é que eu não... Você tem ela aí, Genival? Só para eu colocar o esqueminha do benchmarking. Porque eu queria mostrar o esqueminha do benchmarking. O primeiro momento, a gente vai definir o que é que a gente vai coletar. Qual é o objetivo do estudo? Entendeu? Primeiro momento é esse. Então, aqui a gente está dizendo, a gente vai coletar satisfação, insatisfação e fidelização. É isso que a gente vai coletar. Como é que a gente coleta? Taxa total de satisfação das manifestações espontâneas, positivas, é isso aqui. Para isso, tem uma ficha já previamente aprovada, que nós aprovamos nas últimas reuniões. E que eu já disse aqui 1 milhão de vezes hoje, que eu acho que a gente vai ter problema na hora que a gente começar a coletar. Entendeu? Aí, a gente vai... Qual que é a ideia? A gente... Teoricamente, nós aprovamos essas fichas. A ideia é que a gente colete e traga as dificuldades. Porque
Eu não imagino, se a gente não conseguiu perceber durante a apresentação e propor mudanças na ficha, como a Salua fez hoje, ela apresentou, a gente pouco discutiu a ficha, a única coisa que nós discutimos foi, não vamos incluir agora pronto-socorro e ambulatório. Só que a gente não chegou no ponto de dizer assim, olha, eu acho que esse denominador está muito amplo, dividir, entendeu? Eu imagino que a gente vai ter vai conseguir enriquecer essa discussão quando a gente coletar. Caso vocês não achem que deve ser assim, o que a gente pode fazer também é dividir os grupos novamente e analisar mais durante um período. Não tem problema. A única coisa que eu acho que não dá para fazer, mas se vocês quiserem, a gente também pode fazer isso, é colocar agora um mínimo necessário. Isso não é metodologia. Dizer que cada um tem que coletar 10%, 20%, entendeu? É isso que eu acho que a gente não deve fazer agora. Porque eu preciso entender primeiro, não adianta eu colocar um mínimo para comparar de quantas, porque depois isso vai agregar na nossa discussão, olha, do jeito que está colocado aqui, eu consegui coletar 10%, o outro conseguiu 90%. Ou não, isso está dificultando, a gente precisa rever. Entenderam? Eu sei o que é método. Eu sei o que é método. Eu acho que não estou sabendo me expressar aqui. Está ficando difícil porque eu não estou conseguindo me expressar e passar para vocês o que eu imagino como... Porque nós estamos reunidos desde novembro do ano passado, outubro, entendeu? É isso que está dificultando. Acho, Andréia, que, assim, em cima de todas as dúvidas de hoje, tem que, de fato, a gente aplicar da maneira que a gente fechou as fichas. E a próxima reunião, a gente voltar a essa questão da metodologia, ou porque hoje eu não sei se vai conseguir isso, você entendeu? Ou formar os grupos. O meu entendimento aqui, não sei se eu acho que nós estamos um pouco mais afinados. A questão é, cada um aqui está num momento de entendimento do que é uma pesquisa de satisfação. Alguém tem um pouco mais de entendimento do que é, como é o processo de uma pesquisa. Outros estão começando a mexer com isso, têm dúvidas. Então, o que está faltando, André, é o entendimento dos conceitos. Porque se os conceitos não estão muito claros para todo mundo aqui dentro, nós vamos continuar tendo dificuldades em chegar na aplicação dessa metodologia. O universo que vai ser pesquisado para aquela instituição, para aquela outra, isso vai ser definido depois. Porque cada instituição tem a sua peculiaridade. Isso é inerente à sua instituição. O que precisa ficar claro é a maneira como todo mundo vai trabalhar tem que ser uniforme, porque senão você não está comparando nada, você não está avaliando nada. A dúvida maior é conceitos. Se o pessoal ainda não entendeu o que é o conceito, o indicador, ele não vai conseguir ser calculado. Você não vai conseguir calcular. E está faltando a metodologia do entendimento para conceitos. Então, a minha proposta é que a gente volte para a primeira reunião e comece a discutir de novo. O que é a ideia, a função do NAGE? Porque lá, quem teve na primeira reunião aqui? A Miriam estava, a Dani estava, a Salua estava. Né? Eu acho que é por isso que a gente está com tanta dificuldade. Tinha 3 pessoas na primeira reunião e lá a gente colocou toda a metodologia. Depois disso, nós dividimos os grupos. Discutiram os indicadores. O que nós combinamos? Esse NAGE já funcionou há um tempo atrás. Vamos ver qual foi a produção desse NAGE? Pegamos essas fichas, dividimos nos grupos e aí estudamos, olha, por isso que eu disse, teoricamente nós aprovamos
2 indicadores e hoje apresentou o terceiro. Então, o que a gente precisa... Por que está dando tanta confusão, né? Porque a gente já vem de um negócio que está acontecendo desde o ano passado. Então, é complicado. Como é que a gente vai lidar com isso? Se precisar fazer, a gente faz, porque tem bastante gente nova que não estava aqui. Entendeu? Na prática, o que devemos fazer? Tem uma pergunta aqui que veio da internet? A Flávia de Oliveira Araújo Campos, eles são do Serviço de Atendimento ao Usuário do Hospital Regional de Presidente Prudente e AME. Atualmente está em fase de implantação a ouvidoria em ambos os serviços, como decreto assinado pela Secretaria do Estado. Como vamos administrar as queixas, elogios, sugestões de cada serviço? Vamos computar os dados juntos ou separados? O SAL ficaria com questões internas do hospital e a ouvidoria com aspectos externos. Está correto? Bom, aqui ela está falando um pouco da necessidade de cada um, né? A única coisa que eu posso responder, que aí vocês vão complementar para a Flávia, é o seguinte, Flávia. Nesse momento que a gente combinou aqui, é que a gente vai computar só os dados de internação. Agora, internamente do serviço, aí é a gerência de cada serviço. Porque quando eu mostro lá para vocês, lá na primeira aulinha que a gente deu, qual é a metodologia do NAGE e onde é que cada um, onde é que a gente vai chegar, a hora que a gente começar a comparar, eu digo isso, tem alguns momentos, quando a gente chegar a comparar, sanamos todas as dúvidas em relação à coleta e o indicador. Nossa ficha de indicadores está fechada, definida e redonda. Aí a gente vai começar a discutir indicador, os melhores resultados. Então a gente vai apresentar esses indicadores digamos, numa tendência, numa já avaliação de 6 meses. O melhor indicador é do seu hospital. Aí você vai me contar por que é o seu melhor indicador. A gente vai começar a chegar nos melhores, para o que a gente definir aqui. Quando você me contar, que é o que eu falei, a gente vai fazer benchmarking de processo. Quando você me contar, meu melhor indicador, porque eu faço isso, porque eu coleto no pronto-socorro, digamos que a gente já chegou lá, né? Mas que eu coleto todos os dias, eu tenho uma equipe assim, funciona desse jeito, você vai me contar o processo. Cada unidade vai fazer as adequações necessárias, sim ou não, vai depender da unidade. Nisso o CQH e o NAGE a gente não tem atuação. Tá? Então, nesse caso aqui, para a Flávia, não sei se vocês querem complementar alguma coisa, o que a gente pode dizer, Flávia, é que, neste momento, caso a gente combine começar a coletar os indicadores, a gente vai falar só de internação. A gente não vai falar do resto. Certo? Alguém quer fazer algum complemento? Salua, dá o microfone, porque senão as pessoas de fora do estado não te ouvem. Ou de fora da nossa sala, né, melhor dizendo. Não, só voltando um pouquinho à discussão. No insatisfação, fica muito claro na fórmula, assim, a metodologia, né? Essa questão da porcentagem ou não, porque você pega o seu total lá de reclamações, que daí cada um tem o seu número, pelas saídas. Não foi isso a nossa discussão da insatisfação? E até se aprimorou a discussão da saída, assim, vai incluir óbito, não vai incluir os óbitos, né? Eu lembro claramente disso, que é o seu total de saídas. Então, assim, eu acho que nessa questão da insatisfação de números, de porcentagem, não tem, né? Eu acho que futuramente o de satisfação, sim, porque é muito amplo, a gente não sabe nem como vai medir hotelaria. No meu caso, eu não sei o que eu vou agregar aí para medir, porque eu não tenho rouparia, entendeu? Mas eu acho que está claro, né, insatisfação, que é isso, é o total das suas reclamações pelo seu total de saídas, que foi o que ficou definido. Não, lá está claro na ficha que você vai pegar suas manifestações espontâneas, negativas. Isso. Não, a pesquisa, lá no nosso caso, eu tenho as urnas por todo o hospital. E a partir do momento que é espontânea, como está ali, o total ele vai ou presencial, ou por e-mail, ou por carta, telefone, pela rede social, ele vai chegar de algum modo apresentando a sua insatisfação espontaneamente.
Não, eu tenho várias metodologias. Uma delas, para esse indicador específico, que a gente vai medir só o que for espontâneo, né? Não, acho que todo mundo mede a insatisfação aqui assim, dessa forma. A gente não vai conseguir chegar num consenso para que todas as unidades coletem, tenham exatamente a mesma forma de entrada. Isso é uma coisa. Então, vamos supor, a unidade tem saque, e o saque abrange internet, o preenchimento da ficha. Isso a gente não vai conseguir, que todo mundo tenha só a pesquisa, só entendeu? São coisas diferentes. Agora, o que eu preciso garantir é que eu tiro o meu denominador do mesmo lugar, porque eu tenho lá uma consolidação, entendeu? A metodologia que ele está falando, que você vai ter muito viés, e você afirmou, eu tenho muitas metodologias, você não tem, na verdade, você não está fazendo leitura. Você tem que ter, sim. Eu não posso determinar, eu só vou trabalhar com ouvidoria, ou eu vou trabalhar só com e-mail. Não importa. Não importa. Qual é as suas portas de entradas? O seu conteúdo é que tem que ser uniforme. Ele tem que ser uniforme, e uniforme para todos. Você não vai conseguir chegar numa metodologia comum, e você não vai... Gente, às vezes eu estou ficando aqui com comichão. É difícil, porque o momento que cada um está tendo aqui de entendimento, está gerando essa confusão. Precisa, sim, a unificação do denominador. Tá bom. O denominador vai ser qualidade, saque, ouvidoria. Não importa a porta de entrada. Eu não posso delimitar isso. Por quê? Porque cada serviço tem a sua peculiaridade. Agora, a maneira como isso vai acontecer, gente, isso tem que ser uniforme. É isso que vocês não estão... Eu vejo que fala, volta, no mesmo ponto. Nós estamos rodando, patinando na mesma situação. Ela tem que ter uma metodologia única, clara para todo mundo. Então, ponha no site, divulgue. Eu não sei como é que vocês vão fazer essa divulgação, mas ela tem que ser homogênea. E nós temos uma heterogeneidade aqui tremenda. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu volto um pouco para o que eu falei anteriormente, né? Na verdade, tem um déficit aqui de discussões, porque nós discutimos isso algumas vezes. Então, por exemplo, na última reunião, a gente pegou a ficha de indicador de satisfação, de insatisfação e de fidelização, e a gente discutiu a ficha de indicador. Isso é a metodologia de coleta, colocada lá na ficha de indicador. Olha, saída quer dizer o quê? Todas as saídas? Foi esse tipo de discussão que a gente teve. Né? Diante desse déficit de informação, eu sugiro que vocês me proponham alguma coisa para a gente fazer. Porque eu não sei quantas pessoas que estavam aqui na última reunião. As meninas, a Dani, a Helena estava. Tanto que ficou até meio furada a nossa proposta, que qual que era a ideia? Que a gente já tivesse coletado esses dois indicadores. Não sei se a Miriam coletou, se a Helena coletou, se essa Lua chegou a coletar. Para a gente trazer já dificuldades. A gente voltou para um ponto atrás, na verdade, né? Para discutir os indicadores. O que vocês sugerem que a gente faça? Mesmo porque o grupo, é a atuação do grupo que conta, né? Então, isso que eu estou dizendo, isso nós já fizemos. Aí o que vocês sugerem que a gente faça? Isso nós fizemos nas reuniões anteriores. A ideia é a gente começar a coletar. A partir do déficit de vocês, de não estarem na reunião, não é problema isso. Porque a gente entende que o grupo vai ser assim. Vai ter sempre gente entrando. A gente precisa até saber como que a gente vai lidar com isso. Entendeu? Isso não é problema. Entendeu? Não é problema vocês virem pela primeira vez. Entendam isso. A gente já está começando a divulgar.
Oi. Tem, eu pedi para o Genival pegar, ver se ele consegue trazer para a gente dar uma olhada, entendeu? Eu pedi para o Genival pegar. De qualquer forma, talvez a ideia seja a gente... eu não sei se retoma para a próxima reunião, discute novamente. A gente pode ter duas frentes. Uma de quem, né, já tem as fichas de indicador. De qualquer jeito, a gente vai disponibilizar. Tem que disponibilizar. E já começar a coleta e dividir novamente os grupos nessas... Porque, de qualquer forma, eu acho que precisa revisão, mesmo a gente tendo aprovado. Entendeu? Por isso que a ideia foi que, se a gente retomasse, trouxesse hoje as dificuldades, o que eu imaginei, na verdade, na minha cabeça, que a gente ia discutir hoje? Discutir satisfação e trazer já o que era a dificuldade de insatisfação e de fidelização desses indicadores pré-aprovados, para a gente propor revisão da ficha. Porque eu imagino que vai ter que ter... Na hora que a gente começar a coletar, ainda que seja pelos resultados, a gente vai ter que aprimorar, entendeu? Porque eu imagino que... Mas aí até aí eu estou, né, inferindo, porque a gente não fez ainda. Volto a dizer para você, eu acho que tem que voltar. Põe no site, divulga novamente, tem que deixar muito claro para as pessoas, porque você está indo num passo que eles ainda estão andando mais lentos, e estão tentando entender esse processo. A dúvida está aí. Nós já estamos há quase um ano, né? Se cada momento a gente voltar para trás, eu acho assim que quem estava nas primeiras reuniões e que fechou pelo menos pelas 2 primeiras fichas, eu acho que tem que iniciar essa coleta de fato e as dúvidas a gente vir tirando. E a metodologia, eu sei que vocês vão falar de novo assim, mas nós não estamos entendendo. De fato, talvez não estejamos mesmo. Mas nesse meio de caminho, a gente vai construindo tudo, de que ficar voltando para trás e nós não vamos chegar nunca ao final, você entendeu? Eu penso que a gente deve seguir daqui para frente e fazendo as correções dentro de metodologia, dentro de como se faz a coleta, e é coletando que a gente vai eliminar as nossas dúvidas. Exatamente. Isso eu acho que já ficou, a gente vai fazer mesmo. Você falou que na hora que chegar o momento de a gente definir, eu tive esse resultado, mas eu separei por isso, por isso, por isso. A gente não chegou nisso ainda. Então, acho que a sugestão, então, é ficar cada hospital com a sua coleta, mas agora o que fica definido é o que vamos coletar. Pronto, vamos coletar nas enfermarias, então agora não fica definido ainda como, cada um continua mantendo a sua, e a gente fica somente com as áreas de internação. As dúvidas que a gente vai trazer é o como, além... Porque, assim, na ficha... É que a gente não está com a ficha aqui agora, neste momento. Mas a ficha que a gente vai passar para vocês, tem lá já da onde você tira as saídas, por exemplo. O que significa saídas? Isso, no momento em que nós fechamos, ficou claro. Eu imagino que a hora que a gente começar a coletar, possa surgir dúvidas para agregar e melhorar a ficha. É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? Porque a gente ainda está discutindo alguma coisa que a gente não sabe na prática como vai ser. E aí, quando a gente chegar daqui a 3 meses, trazendo cada um a sua experiência, vai dizer assim, olha, lá no meu hospital eu coletei só de segunda-feira à noite. Entendeu? Porque eu tenho um funcionário lá para fazer. Não, no meu hospital, e aí a gente vai começar a entender um pouco as diferenças e as dificuldades. Para poder rever a ficha. Nesse momento, a gente precisa definir ficha de indicador, entendeu? O resultado, por que você tem 10% de retorno, por que você tem 90%, é benchmark de processo que a gente vai ver depois, entendeu? Miriam. Eu trouxe 3, 4 meses de coleta. Miriam fez a lição de casa direitinho, aí, você viu, Salu? Vou dar o meu cara d'água se tiver errado, ou se não atender as expectativas, nós vamos discutindo, e como foi que eu cheguei lá, e vamos tentar. Você conseguiu enxergar alguma dificuldade na coleta? De onde estão saindo os números? Não,
Não, Você já fazia, né? Eu faço, mas a gente já tem feito isso, eu trabalho, inclusive, junto ao pronto-socorro, mas eu trabalho com a tabela de amostragem. Isso foi o método que eu encontrei. Vou trazer e nós vamos discutindo e vamos chegar depois no denominador comum para que todos possam, dentro da sua realidade, trabalhar isso. Veja se podemos fazer dessa forma. Concluindo, Miriam, por favor. Eu trouxe um monte de coisa, falando o que é insatisfação, tudo mais, a gente passa batido e vou só lá no final do gráfico. Veja se podemos fazer desse jeito. A gente, e aí a gente, se for aprovado, você coloca na ata, tá, né, Genival, por favor. A gente combina, o CQH passa para todos, vocês aqui, a ficha de satisfação, insatisfação e fidelização, que, na verdade, elas estão praticamente, tem uma outra inclusão que nós discutimos nas outras reuniões, é igual ao propósito original lá, original que eu digo de quando esse grupo funcionou há um tempo atrás. A gente passa as fichas para todo mundo e aí começa a coletar esses indicadores. No próxima semana, na próxima reunião, que a gente já colocou data aqui para essa reunião, que elas acontecem a cada 3 meses, a gente vai apresentar, vocês vão mandar isso da forma que a gente mandava antigamente, de planilha, a gente vai consolidar. Né? A gente consolida isso, vocês vão mandar esses resultados, satisfação, insatisfação e fidelização desses 3 meses. Então, cada hospital vai mandar o seu resultado, a gente consolida isso num gráfico único e vai colocar aqui. Eu imagino que vai dar disparidades. E aí, cada hospital, né, se não der tempo de todos, se a gente tiver, sei lá, 10 hospitais, a ideia vai ser apresentar esses dados e a discussão disso com cada hospital, dizendo por que o seu indicador, entendeu? Aí a gente discute. A partir daí, a gente pode rever grupos para rever as fichas. Mas eu acho que a gente precisa ter começar a coletar esses dados. Porque, eu não sei se fica claro para vocês, uma coisa é a gente ficar elucubrando em cima do que está aqui. E outra coisa, olha, na prática, eu fui lá e o meu resultado é esse, por isso. E aí a gente conseguir efetivar, porque assim, conteúdo, até a Miriam estava me falando, né? Esse grupo tem dificuldade de base bibliográfica. O que tem é o caderninho de indicadores que a gente pode utilizar, mas ele é bem amplo, da Fundação Nacional da Qualidade. Na primeira aula até falei sobre isso, que contextualiza um pouco o que é cada um, fidelização, satisfação, entendeu? Mas é pouca coisa. Até tinha pedido para os grupos olhar mais referência bibliográfica para a gente trabalhar, entendeu? O que vocês acham disso? Porque somos um grupo de trabalho mesmo, né? Não é um grupo em que... por que eu fico perguntando o tempo inteiro? Por causa disso. Somos um grupo de trabalho. Não dá para eu colocar aqui, né? A gente vai fazer isso, aquilo, ou vai adotar tal coisa. A ideia é que a gente discuta essas Eu acho que a gente propostas. tem que começar. Certo, errado, nós temos que começar. Né? Então, a forma como é coletado, depois, não é assim, vai ser assado, nós vamos chegar no comum. Mas acho que a gente que a minha ideia é, em cima da experiência de coleta de cada um, a gente rever os grupos para análise dos indicadores. Entendeu? A partir da nossa experiência, coletamos 3 meses. Olha, André, a saída não dá para contar tudo aqui. Esse número está dando esdrúxulo. Ou por que o seu deu lá em cima e o meu deu aqui embaixo? Tem alguma diferença? Eu não consegui coletar. Mas isso a gente tem que ter experiência, porque no momento a gente está só... né, por isso que a gente parte muito para o processo de cada um. Né, quanto que cada um faz, qual a metodologia que cada um utiliza, porque a gente ainda não deixou claro. A gente precisa, antes disso, o resultado. No mês de abril, eu tive uma amostra de 317 pesquisas da área de enfermarias, para 1.391 atendimentos. Dentro da tabela de amostragem, essa era a mínima. E eu tive um índice de satisfação de 93%. Esse mês eu tive, agora que passou, foi 217 pesquisas efetivas, pessoal, para 96% de índice de satisfação e 98% de indicação. O que eu fiz? Só áreas de enfermaria, aí não vou entrar naquele fato de separar no setor, mas no total foi assim, eu defini quais eram a enfermaria, que é o que ficou definido, o número de coletas. Eu acho que a dúvida geral é como fazer, quando fazer, que, como você explicou, não é o momento agora.
concordo com a Miriam que a gente precisa, ao menos, começar essa coleta. E a minha dificuldade que eu encontrei nessa pesquisa foi a dificuldade que ela viu, que é o tempo e as pessoas disponíveis para fazer uma pesquisa, uma coleta. Eu fiz um estudo dentro de pesquisa pessoal, o tempo que leva para você colher essa pesquisa, o tempo de deslocamento dentro do hospital, e fiz uma média. Hoje, para eu conseguir ter coletado todas essas 317 pesquisas, eu preciso de uma pessoa 4 horas diariamente, todos os dias, para conseguir coletar todas essas. Então, a dúvida geral, que é como fazer, a gente não vai definir agora o que vai ser melhor, o que é melhor. Como você disse, é começar, cada um da sua forma. Você coleta de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou que coleta só de segunda, e no final a gente define qual é o melhor e qual é o válido mesmo, de acordo com o resultado de todos, né? Porque a gente, com o tempo, a ideia é que a gente chegue nesse ponto de indicar ou de falar, olha, de acordo com a nossa experiência, o mínimo é tanto por cento de retorno. O ideal é que a gente chegue lá. Né? Mas nesse momento, por isso que eu falo, a gente está um passo antes. A gente precisa definir ainda o que é e saber, essa forma que está colocada, está boa ou não? Nesse momento, e até porque assim, o fato de ter entrado pessoas novas eu acho ótimo, porque não participou da discussão vai trazer todas as dúvidas. Entendeu? Então eu vou pedir para vocês, a gente podia até definir já, pelo menos 4 apresentações em relação às coletas, mas para vocês montarem alguma coisa e colocar ponto forte, oportunidade de melhoria para a ficha de indicadores. Quem quer ser essas 4 unidades a apresentar em relação à coleta e à ficha de indicadores no próximo? Porque aí a gente mostra, nós todos aqui já comparados num gráfico, fizemos a coleta e o nosso resultado em conjunto foi esse. Nossa, mas tem alguma coisa aqui totalmente fora ou não? Isso a gente vai discutir também, porque a gente faz a análise antes. E aí, mais 4 unidades para provocar aqui a discussão. Olha, eu tive dificuldade, porque eu não participei da reunião como as meninas aqui. Foi a minha primeira reunião e os saídas para mim não ficou claro. Então, eu preciso discutir isso com o grupo, para a gente trazer o que precisa ser discutido. E aí a gente, porque eu acho que a gente vai ter que rever mesmo, montar os grupos em cima da ficha de indicadores, o que não é problema. Entendeu? Não é problema nenhum. Mas aí a gente já partiu de alguma coisa prática, além do que a gente imagina que seja o melhor. Quem pode apresentar isso? Quais as unidades? Sua unidade pode? Qual que é o seu hospital? Qual? De Pirituba. Você marca, Genival, por favor? Que o hospital dele traz. Quem mais pode? Santa Casa de Limeira. Mas aí traz alguma coisa para a gente colocar aqui mesmo. Manda antes para o Genival, né, para a secretaria, a gente traz. Meninas do Manda Aqui. Já que ninguém se... Essa lua? Oi? Mas assim, qual que é o foco? O foco é a ficha de indicadores. Da forma como está colocada a ficha. Qual foi a dificuldade e o que não está claro ali que... Isso, como foi feito, entendeu? Em cima dessa ficha, a minha coleta saiu daqui, o meu dado saiu daqui, a minha informação saiu daqui. Em cima dessa ficha. Eu tive dificuldade porque eu não sabia direito que era a saída, está escrito aqui, mas tem uma saída lá na minha que a gente computa, entendeu? Esse tipo de coisa prática a gente precisa discutir. Temos 3 hospitais, falta um pelo menos. Você consegue trazer? Quem consegue, gente? Uma coisa simples, assim, não é nada complicado. Vamos discutir com esses 3, então? O Hospital de Pirituba. Então, vamos discutir, dá para a gente coletar para trás, maio? Vocês conseguem? Que depende de vocês. Maio? Vocês conseguem? Vocês podiam trazer também, né, meninas? Podia ser ótimo, porque vocês, com a dificuldade, entrando agora. Então, por isso que, mas eu acho que isso ajuda. Isso é perfeito.
Na verdade, o objetivo do grupo é esse, né? Que a gente, a nossa experiência contribua sempre para a melhoria contínua. A ideia é essa mesmo. Pode ser ou vocês preferem? Então, a gente tem o Hospital de Pirituba, o Hospital Regional de Cotia, qual que é outro? O Limeira, Santa Casa de Limeira. De vocês, é? Ah, o Cristóvão da Gama. Cristóvão da Gama. A próxima reunião, vocês viram que eu já tinha trazido um monte de dúvidas aqui para a gente discutir, né? A próxima reunião... Ô, Genival. Cadê? Eu passei? Vamos lá, devagar, então. Mais uma. Aqui. Próximo encontro, achei que tinha um slide só com isso. Próximo encontro, 20/8. É uma quarta-feira também. A ideia, então, é que a gente trabalhe maio, junho e julho. Tudo bem? Dá para trabalhar esses 3 meses fechados? Porque aí, no começo, quando vocês fecharem, se vocês mandarem esses dados para o Genival, na primeira semana de agosto, dá tempo da gente trabalhar esses dados aqui, tá? Com as taxas. Então, qual que é a lição de casa nossa aqui do CQH? A gente vai passar para o e-mail de todo mundo as 3 fichas de indicadores. Vocês vão pegar essa ficha de indicador e vão coletar maio, junho e julho. É importante, esses 3 hospitais vão colocar os apontamentos aqui, mas é importante que todo mundo mande os indicadores e aí marca lá as dificuldades, apesar de não apresentar, para trazer, para contribuir para a gente, para a discussão. Porque a gente tem inúmeras dúvidas. O que a gente precisa definir? Ele tem toda a razão. A gente tem que definir, e ela também, a gente tem que definir o que é que a gente vai coletar. De onde sai o indicador, o numerador. Não importa se eu tenho a internet, o livro na porta da diretoria e a ficha de... Entendeu? Isso a gente não vai mudar na instituição. Mas a gente precisa saber qual é a fonte. O que significa saída para mim e o que significa saída para vocês. Essas coisas que a gente quer esclarecer. Tudo bem, gente? Clareou? E aí, quais são os passos? Reforçando. Digamos que na próxima reunião a gente zere todas as dificuldades em relação à coleta. E a gente valide as fichas de indicador. E aí, validando as fichas de indicador, a gente começa a coletar e já colocar no site do CQH. Porque essa vocês vão mandar por e-mail para o Genival. Aí a gente já valida as fichas, faz as alterações necessárias e coloca no site. A gente vai ter mais 3 meses para coletar, porque nós fizemos todos os acertos. Digamos que tudo flores e ficou perfeita a ficha, todas as fichas nesse período. A gente vai começar a coletar os indicadores. A partir da coleta, a gente vai ver os melhores resultados, porque aí, teoricamente, a gente já zerou a dúvida de metodologia, do que é que a gente está pegando. Os melhores resultados. Os melhores resultados, a gente vai chegar no melhor processo. A gente vai querer entender por que o seu resultado é melhor. Né? Do grupo, o seu resultado é melhor. E aí você vai trazer, olha, o meu resultado é melhor porque eu faço isso, faço aquilo, eu uso isso, eu uso aquilo. É dessa forma que a gente faz. E aí, se precisar, a gente vai na unidade conhecer. A ideia é que a gente faça tudo isso. Tá? Vai lá na unidade conhecer, vai ver como funciona. Aí a gente vai ver a questão do processo. Que é onde eu falei várias vezes, a gente já está chegando lá na frente, a gente está falando de processo. A gente precisa, um passo atrás, definir o que a gente vai coletar. Tudo bem, gente? Tudo bem mesmo? Digam que sim, é brincadeira. Então tá bom. Eu acho que enriquece essas discussões e entendam. O fato de vocês virem a primeira vez não é uma coisa ruim para nós. A gente só precisa aprender a lidar. Como é que a gente vai lidar com isso? Para que vocês tenham informação suficiente também. Entendeu? Na verdade, a gente precisa, nós enquanto grupo, a gente precisa até propor. Olha, como que a gente vai lidar? Porque na reunião que vem, vai ter gente que vai vir pela primeira vez. Né? E como a gente vai conseguir que essas pessoas se insiram de maneira satisfatória no grupo e contribuam, entendeu? E enfermarias, tá, gente? A gente não vai coletar, é internação, não vai coletar nem
pronto-socorro, pronto-atendimento, nem ambulatório. Tudo bem? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tá? E aí, os hospitais que vão apresentar: Pirituba, Regional de Cotia, Santa Casa de Limeira e o Cristóvão da Gama de Santo André. Certo? Lembrando que todos nós, para isso, para enriquecer essa discussão, a gente tem que fazer a coleta, para apontar quais são as nossas, né, dificuldades ou divergências, porque eu imagino que a gente vai ter... Aliás, eu quero que vocês tragam as divergências, eu estou louca para isso, para a gente chegar nesse ponto de discutir mesmo. Olha, essa saída não está boa, a metodologia não está boa, é isso que a gente tem que discutir na próxima reunião. Mas com base na coleta que a gente já fez na ficha previamente aprovada. Porque foi muito fácil aprovar, por isso que eu estou meio preocupada, né? Foi fácil a gente aprovar. Não que não deveria ser, mas de repente a gente realmente precisa fazer a revisão nesse trabalho. Tá? Genival. Tudo bem? Alguém mais tem alguma coisa para acrescentar? Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que a discussão enriquece muito mesmo e a gente chega... o objetivo desse grupo é esse, que a gente realmente discuta e avance com as nossas discussões. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. 20/8, nosso próximo encontro. E a gente vai colocar isso tudo no site.